Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima. Meu querido irmão, minha querida irmã que acompanha o canal da comunidade Coração Misericordioso de Jesus, seja bem-vindo e eu lhe convido a curtir nossas publicações, a compartilhar, a comentar aquilo que tocou o seu coração e a acompanhar comigo esta meditação do Santo Evangelho. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Rezemos juntos a armadura do cristão que está em Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 18. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça, e os pés calçados de prontidão para anunciar o Evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverar a intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Evangelho de hoje está em São Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao 23. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Depois ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Desde então Jesus começou a manifestar a seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas. Seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Pedro então começou a interpelá-lo e protestar nestes termos: que Deus não permita isso, Senhor, isso não te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se para ele, disse-lhe: afasta-te, Satanás, tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, neste Evangelho a gente vê o quanto a vida espiritual ela alterna se a gente não vigiar e perseverar. O quanto a nossa vida espiritual ela alterna.
ao mesmo tempo em que a gente pode ser guiado pelo Espírito Santo, em questão de segundo, se a gente não vigiar e não perseverar, a gente pode estar sendo guiado por Satanás. A exemplo de São Pedro, o primeiro Papa. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, como você pode perceber, este Evangelho traz preciosos ensinamentos. Primeiro, Jesus pergunta quem é ele, quem os outros dizem que ele é. E os apóstolos respondem, uns dizem que é Elias, outros que é Jeremias, outros que é João Batista, outros que é um dos profetas. E Jesus chega a uma pergunta íntima: e vós, quem dizeis que eu sou? E aqui Jesus interpela a mim e a você. O coração misericordioso de Jesus pergunta quem ele é para nós. A gente aprende no catecismo que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Deus que se encarna e se faz homem. Mas a gente aprende que ele nos salvou na cruz, que ele é nosso Redentor, nosso Salvador, e isso tudo é verdade. Isso tudo faz parte da identidade de Jesus. Mas também é necessário também que a nossa resposta seja algo experiencial, algo prático, concreto e relacionado à nossa vida. Não só daquilo que a gente entendeu, mas daquilo que a gente experimenta. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Redentor. Sem Ele eu não consigo viver. Sem Jesus eu não posso nada. Eu amo Jesus. Eu quero se apaixonar cada dia por Jesus. Amar verdadeiramente a nosso Senhor. Eu quero fazer tudo por Jesus. Eu quero falar de Jesus. Eu quero testemunhar Jesus. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A minha vida sem Jesus não vale nada. Melhor seria eu nem ter nascido do que eu viver esta vida sem Jesus. Porque Jesus é aquilo que dá sentido à minha vida. Jesus é o que alegra a minha alma, o meu coração. Jesus Cristo é o sentido do meu viver, da minha caminhada. O que seria de mim sem nosso Senhor Jesus Cristo? Com Jesus Cristo, a minha vida tem sentido. Por mais provações que eu passe, eu tenho sentido. A minha vida tem significado em Jesus Cristo. É para Ele, por Ele, com Ele que eu devo viver. Ele é o princípio e o fim de tudo. Então, nós devemos dar essa resposta ao Senhor, íntima, de coração. Quem é Jesus para nós? E, de fato, viver para Jesus. Porque muitas pessoas, graças a Deus, louvam a Jesus. Mas aqui que está a questão. É preciso viver o que Jesus ensinou. Ama a Jesus quem vive o que Ele ensinou no Evangelho e através da doutrina da igreja. Ama Jesus quem cumpre os seus mandamentos. E isso é o próprio Jesus quem fala. Então, quem é Jesus para mim e para você, meu irmão, minha irmã? São Pedro proclama: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aqui Jesus edifica a igreja. Tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então daqui Jesus fala que ele tem uma igreja, minha igreja. Ele não diz minhas igrejas. Ele fala minha igreja. Então essa história de que Jesus não tem igreja, que não tem religião, essa história com este evangelho já cai por terra. Isso é mentira. Isso que ensinaram a gente, relativismo religioso, que toda religião é boa, que leva a Deus, isso é mentira. Só existe uma igreja verdadeira fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja católica. Isso está no evangelho. Jesus Cristo falou: a minha igreja. Qual é essa igreja? A primeira igreja cristã. A una santa igreja católica apostólica. Essa é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E fora dela, como diz o catecismo, não há salvação. E aqui o catecismo até explica isso. Aquelas pessoas que fazem a vontade de Deus, embora não ligadas à igreja diretamente, mas por uma graça atual, pela contrição perfeita, elas são como que configuradas dentro da igreja e alcançam a salvação. Então, é necessário estar na barca de Pedro para não perecer. A igreja é sacramento universal de salvação. E é importante amarmos a igreja. Ora, quando São Paulo é perseguido, quando ele, na verdade, persegue a igreja, nosso Senhor Jesus Cristo aparece para ele e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Na verdade, Saulo estava perseguindo a igreja, não a Jesus.
Mas Nosso Senhor, quando fala Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele está dizendo que quem persegue a igreja, persegue a ele. E ele deixa isso claro no Evangelho: quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita. Ora, os apóstolos iriam morrer, mas iria continuar a igreja. Então Jesus fala que quem ouve a igreja, ouve a ele. Quem rejeita a igreja, rejeita a ele. Por isso, permaneçamos na unidade da única igreja verdadeira, que é a Igreja Católica, que fora dela não há salvação e que ela é sinal de salvação, foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. E que nós precisamos dela para permanecermos firmes na fé, na esperança e na caridade. Por isso, ame a igreja, respeite o Papa, obedeça ao Papa, escute o Santo Padre, reze pelo Papa. São Pedro foi o primeiro Papa e Jesus funda a igreja sobre São Pedro e dá as chaves do reino dos céus. O que ligar na terra é ligado no céu, o que desligar na terra é desligado no céu. Aqui nós percebemos a autoridade que Cristo deixou à igreja e que é exercida pelo sucessor de São Pedro, que é o Papa. Quando ele vai proclamar algo em matéria de fé e moral, é o dogma da infalibilidade papal. E que quando é algo relacionado em matéria de fé e moral, o Papa não pode errar porque ele é assistido pelo Espírito Santo. Por isso a importância de obedecer à igreja, porque o que a igreja ensina está ligado na terra. E Nosso Senhor fala que também está ligado no céu. E o que a igreja rejeita está desligado na terra. E da mesma forma Nosso Senhor fala que está desligado no céu. Por isso é importante permanecer na comunhão com a igreja. Amar a igreja. Se você tem algo, eu não concordo com isso da igreja, procurar converter o seu coração. Pedir ao Senhor a graça de converter-se, conformar-se ao que ensina a Santa Igreja. O que ensina a sã doutrina da salvação. Porque é isto que permanece. E o que a igreja liga no céu, liga na terra, fica ligado no céu. É ligado no céu. O que a igreja desliga na terra é desligado no céu. Então, quem disse isso é nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de hoje. Então, permaneçamos na unidade da igreja. Leiamos o catecismo. Estejamos em comunhão com o que nos ensina a Santa Amada Igreja. E assim teremos a certeza que estaremos fazendo a vontade de Deus, porque foi o próprio Deus quem disse que quem escuta a igreja, escuta Ele. Mas, trazendo para a vida espiritual, São Pedro, na mesma instante que proclama que Jesus é o Cristo, Filho de Deus vivo, não quer aceitar que Jesus seja o servo sofredor que morra na cruz. Que isso não te permita, Senhor, quando Jesus fala da sua dolorosa paixão. E Jesus Cristo repreende, porque ele estava sendo conduzido por Satanás. Afasta-te de mim, Satanás, pois tu não pensa como Deus e sim como os homens. Veja, São Pedro, ao mesmo tempo que é guiado pelo Espírito, foi guiado por Satanás, mas aqui é o que prevalece. Hoje, quem é Pedro? É um santo da igreja, é São Pedro. Mesmo ele tendo sido, em algum momento, guiado pelo demônio, ele é hoje São Pedro. Por quê? Porque o que prevaleceu foi a busca dele por Deus, porque ele não desistiu, porque ele acolheu a repreensão do Senhor, ele se converteu, e depois disso ele ainda negou o Senhor 3 vezes, é verdade, mas ele lutou até o fim. O santo é o pecador que não desiste. Conta uma tradição antiga que São Pedro, estando a ser martirizado, ele fugiu, ele queria fugir de Roma, e Nosso Senhor apareceu para ele carregando a cruz. Eu vou morrer no seu lugar. E Pedro na mesma hora se arrependeu e foi ser martirizado, crucificado de cabeça para baixo. Ou seja, até naquele momento que ele negou Jesus, depois ele quis fugir do martírio, mas ele voltou atrás e foi crucificado de cabeça para baixo. O santo é aquele pecador que luta até o fim contra o pecado, que não desiste, que não desanima. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, com este Evangelho, o Senhor quer nos chamar à perseverança, à vigilância, a não desanimar, a permanecer firme que Ele está conosco. Que Nossa Senhora nos ajude a fazer tudo aquilo que o Senhor nos disser, a fazer a vontade de Deus e a permanecer com a igreja, como ela estava em Pentecostes. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vossa incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. São João Paulo II, Santa Faustina, rogai por nós. Santa Maria Madalena de São Padre Pio,
rogai por nós. Santa Teresa, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, intercedei por nós. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.